Bom, então, mais uma vez, muito obrigado pelo comparecimento de todos, né? Peço que vocês se mutem durante a leitura e vamos dar um início à leitura do livro O Direito Natural, do Lysander Spooner. Pela biografia dele, ele era um anarco-individualista, né? E a leitura desse livro é interessante, pois ela Now recording. ela demonstra alguns argumentos ou os argumentos que fomentam, né, as vias naturalistas dos eventuais argumentos que nós vamos utilizar até mesmo para justificar o libertarianismo, né? Então eu vou dar início à leitura agora, né? O primeiro capítulo, né, se chama A Ciência da Justiça, a seção 1, a minha e a sua ciência. A ciência da justiça é a ciência de todos os direitos humanos, de todos os direitos do homem, à pessoa e à propriedade, de todos os seus direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. É ciência que sozinha pode dizer a qualquer homem o que ele pode e não pode fazer, o que ele pode e não pode ter, o que ele pode e não pode dizer, sem infringir os direitos das outras pessoas. É a ciência da paz, é a única ciência da paz, uma vez que é a ciência que sozinha pode nos dizer sob quais condições os homens podem viver em paz, ou devem viver em paz, uns com os outros. As condições são simplesmente essas, a saber, primeiro, que cada homem deve fazer em relação a todos os outros tudo o que a justiça requerer que ele faça. Por exemplo, ele deve pagar suas dívidas, deve retornar a propriedade pega emprestada ou roubada do dono e deve reparar qualquer dano que tenha ocasionado à pessoa ou à propriedade dos outros. A segunda condição é a de que cada homem deve se abster de fazer aos outros o que quer que a justiça requeira que ele faça. Por exemplo, ele deve se abster de roubar, furtar, incendiar, assassinar e de fazer qualquer outro crime contra a pessoa ou a propriedade dos outros. Uma vez que essas condições sejam satisfeitas, os homens estão em paz e devem permanecer em paz uns com os outros. Mas, quando qualquer uma dessas condições é violada, os homens estão em guerra, e eles devem necessariamente permanecer em guerra até que a justiça seja restabelecida. Através dos tempos, pelo que a história nos informa, onde quer que os homens tenham tentado viver em paz, tanto os instintos naturais quanto a sabedoria coletiva da raça humana reconheceram e prescreveram como condição indispensável a obediência a essa única obrigação universal, a saber, a de que cada um deve viver honestamente em relação aos outros. A antiga máxima que sumariza o dever do homem para com seus semelhantes é simplesmente esta: viver honestamente, não ferir ninguém, dar a cada um o que lhe é devido. Toda a máxima pode ser realmente expressada nas palavras viver honestamente, já que viver honestamente significa não ferir ninguém e dar a cada um o que é devido. Da seção 2. O homem, sem dúvida, tem muitos outros deveres morais para com seus semelhantes, tais como alimentar os famintos, vestir os desagasalhados, abrigar os sem-tetos, cuidar dos doentes, proteger os indefesos, assistir os fracos e esclarecer os ignorantes. Mas essas são simplesmente obrigações morais, das quais cada homem deve ser seu próprio juiz, em cada caso particular, quanto a se, como em qual medida ele pode ou deve exercê-las. Mas quanto à sua obrigação legal, isto é, o dever de viver honestamente em relação aos outros, os outros não apenas podem julgar, mas, para suas próprias proteções, devem julgar. E, se necessário, eles podem legitimamente compeli-lo a exercê-la. Eles podem fazer isso agindo sozinho ou em concerto. Eles podem fazer isso de imediato quando surge a necessidade ou deliberada e sistematicamente, se preferirem e se a conveniência admitir. Da seção 3. Embora seja o direito de qualquer um e de todos, de qualquer único homem ou conjunto de homens, não menos um que o outro, repelir a injustiça e compelir o exercício da justiça para si mesmos e para todos que sejam injustiçados,
para evitar erros resultantes da pressa e da paixão, e para que todos possam descansar com a certeza de que serão protegidos sem apelo à força, é evidentemente desejável que os homens se associem de forma livre e voluntária para a manutenção de justiça entre si mesmos e para a proteção mútua contra a força dos criminosos. É também altamente desejável que eles acordem algum plano ou sistema de procedimentos judiciais, o qual, no processo das causas, deve assegurar cautela, deliberação, exaustiva investigação e, tanto quanto possível, liberdade de toda influência além do desejo de fazer justiça. Contudo, tais associações só podem ser legítimas e desejáveis enquanto permanecem puramente voluntárias. Nenhum homem pode legitimamente ser coagido a se juntar ou a sustentar uma contra a sua vontade. Seu próprio interesse, seu próprio julgamento e sua própria consciência sozinhos devem determinar se ele vai se juntar a essa ou aquela associação, ou mesmo se ele vai se juntar a qualquer uma associação. Se ele escolher depender para a proteção de seus direitos, só de si mesmo e da assistência voluntária que as outras pessoas venham a oferecer-lhe livremente quando a necessidade surgir. Ele tem total direito de fazer isso. E esse caminho seria razoavelmente seguro de se seguir se ele manifestasse a comum prontidão da humanidade, em casos parecidos de ir em assistência e em defesa das pessoas prejudicadas, e se ele mesmo vivesse honestamente, não ferisse ninguém e desse a cada um o que é devido, pois esse homem é razoavelmente certo de sempre dar o suficiente aos amigos e defensores em caso de necessidade, mesmo que tenha ou não se juntado a qualquer associação. Certamente não se pode requerer que nenhum homem se associe ou sustente uma associação cuja proteção ele não deseja. Nem se pode esperar que nenhum homem se associe ou sustente qualquer associação cujos planos ou métodos de procedimento ele não aprova, provável quanto seja que ele atinja seu professado propósito de manter a justiça e, ao mesmo tempo, evitar a injustiça. Sustentar ou juntar-se a uma que fosse, em sua opinião, ineficiente seria absurdo. Sustentar ou juntar-se a uma que ela mesma praticasse injustiças seria criminoso. Ele precisa, portanto, possuir a mesma liberdade de se associar ou não para esse propósito, como para qualquer outro de acordo com o que os seus próprios interesses, juízo ou consciência ditarem. Uma associação para proteção mútua contra a injustiça é como uma associação para proteção mútua contra incêndios ou naufrágios, e não há mais legitimidade ou razão em compelir qualquer homem a sustentar ou se juntar a uma dessas associações contra sua vontade. Seu julgamento ou sua consciência do que há em compeli-lo a sustentar ou a se juntar a qualquer outra cujos benefícios se ela oferece algum, ele não deseja, ou cujos propósitos e métodos ele não aprova. Seção 4. Nenhuma objeção pode ser feita a essas associações voluntárias com base no princípio de que elas não possuíram conhecimento da justiça, como uma ciência, que seria necessário para capacitá-las para manter a justiça e evitar a injustiça. A honestidade, a justiça, o direito natural é um assunto muito evidente e simples, facilmente entendido pelas mentes comuns. Aqueles que desejam saber qual é a justiça, em qualquer caso particular, raramente têm que ir muito longe para encontrá-la. Ela é verdadeira, ela deve ser aprendida como qualquer outra ciência. Mas é também verdadeiro que ela é facilmente aprendida, embora tão ilimitada em suas aplicações quanto as infinitas relações e condutas do homem com os outros, ela é, no entanto, constituída de alguns princípios simples e elementares, das quais a verdade pode ser quase que intuitivamente percebida por toda a mente comum. E quase todos os homens têm a mesma percepção do que constitui a justiça, ou o que a justiça requer, quando eles entendem de forma similar os fatos dos quais suas inferências devem ser derivadas.
Os homens, vivendo em contato uns com os outros e tendo relações conjuntamente, em grande medida não podem evitar aprender a lei natural, mesmo se quisessem. As relações dos homens com os homens, suas possessões separadas e seus desejos individuais, a disposição de cada um de exigir e insistir que ele acredita que lhe seja devido, e a ressentir e resistir a todas as invasões do que ele acredita serem seus direitos. Continuamente forçam suas mentes a perguntar: este ato é justo ou injusto? Esta coisa é minha ou dele? Essas são as perguntas do direito natural, questões às quais, em relação à grande maioria dos casos, são respondidas igualmente pela mente humana em todo lugar. As crianças aprendem os princípios fundamentais do direito natural muito cedo. Assim, eles rapidamente entendem que uma criança não pode, sem justa causa, bater ou ferir outra forma ou bater ou ferir de outra forma outra criança, que uma criança não pode assumir qualquer controle arbitrário ou dominação sobre outra, que uma criança não pode, por força ou fraude, obter nada que pertença a outra, que se uma criança infligir qualquer uma dessas coisas a outra, a criança prejudicada não tem apenas o direito de resistir e, se necessário, punir quem lhe prejudicou e compeli-lo a restituir o dano, mas também as outras crianças e todas as outras pessoas têm o direito e o dever moral de assistir à parte prejudicada na defesa de seus direitos e na reparação de seus danos. Esses são os princípios fundamentais do direito natural, o qual governa as mais importantes relações humanas. E, contudo, as crianças os aprendem mais cedo do que aprendem que 3 mais 3 são 6 ou que 5 e 5 são 10. As brincadeiras infantis não podem ser executadas sem uma constante preocupação com eles, e é igualmente impossível para que as pessoas de qualquer idade viverem juntas em paz em quaisquer outras condições. Não seria extravagância dizer que, na maioria dos casos, se não em todos, a humanidade em geral, os jovens e os velhos, aprende esse direito natural muito antes de aprenderem o significado das palavras com o qual o descrevemos. Na verdade, seria impossível fazer as pessoas entenderem o real significado das palavras se elas não entendessem a natureza das coisas em si mesmas. Fazê-las entender o significado das palavras, justiça e injustiça, antes de saber a natureza das coisas em si, seria tão impossível quanto fazê-las entender o significado das palavras quente e frio, seco e molhado, luz e escuridão, branco e preto, 1 e 2, antes de conhecerem a natureza das coisas em si mesmas. Né? Que ele está falando da coisa que a palavra representa. O homem necessariamente precisa conhecer os sentimentos e as ideias não menos que as coisas materiais antes que possam conhecer os significados das palavras pelas quais os escrevemos. Aqui no capítulo 2, a ciência da justiça, uma continuação. A seção 1. Se a justiça não for um princípio natural, não é princípio algum. Se não for um princípio natural, não existe justiça alguma. Se não for um princípio natural, tudo o que os homens já escreveram ou disseram sobre ela, desde tempos imemoriais, foi dito e escrito sobre algo que não tinha existência. Se não for um princípio natural, todos os apelos por justiça que já foram ouvidos e todas as lutas por justiça que já foram testemunhadas foram apelos e lutas por uma mera fantasia, um capricho da imaginação e não pela realidade. Se a justiça não for um princípio natural, não existe nada que se possa chamar de injustiça, e todos os crimes dos quais o mundo foi palco não foram de fato crimes, mas apenas eventos, como o cair da chuva ou o pôr do sol, eventos dos quais as vítimas não tinham mais direito de reclamar do que teriam do passar das estações ou do crescimento da vegetação. Se a justiça não for um princípio natural, os governos, assim chamados, não têm mais direito ou motivo para tomar conhecimento dela, ou para fingir tomar conhecimento dela, do que têm para tomar conhecimento ou fingir ou professar
tomar conhecimento de qualquer outra não-entidade. Todas as suas profissões de estabelecer a justiça, ou de manter a justiça, ou de recompensar a justiça, são simplesmente bobagens de tolos ou fraudes de impostores. Mas se a justiça for um princípio natural, então é necessariamente imutável e não pode mais ser modificado por nenhum poder inferior ao que a estabeleceu, do que pode a lei da gravidade, as leis da iluminação, os princípios da matemática ou quaisquer outras leis e princípios naturais. E todas as tentativas ou suposições da parte de qualquer homem ou grupo de homens, chamando-se pelo nome de governos ou por qualquer outro, de estabelecer seus próprios comandos, vontades, caprichos ou descrições do lugar da justiça, como regra de conduta para qualquer ser humano, são uma absurdidade, uma usurpação e uma tirania tão grandes quanto seriam tentativas de estabelecer seus próprios comandos, vontades, caprichos ou descrições no lugar de quaisquer das leis físicas, mentais e morais do universo. Só um minuto que alguém mandou um comentário aqui. Assim, a pessoa falou que a dúvida pode responder no final, então eu vou seguir com a leitura, depois eu leio ou a pessoa se manifesta. Da seção 2. Se existir o princípio da justiça, ele é necessariamente um princípio natural e, como tal, é um assunto da ciência a ser aprendido e aplicado como qualquer outra ciência, e falar em adicionar ou retirar dele através da legislação é tão absurdo, falso e ridículo quanto seria falar em adicionar ou tirar da matemática, da química ou de qualquer outra ciência através da legislação. Seção 3. Se existir na natureza o princípio da justiça, nada pode ser adicionado ou tirado de sua suprema autoridade por toda a legislação que a humanidade unida é capaz de fazer, e todas as tentativas da raça humana ou de qualquer porção dela de adicionar ou retirar da suprema autoridade da justiça em qualquer caso, não tem obrigatoriedade alguma sobre qualquer ser humano. Né? Ele está, obviamente, fazendo uma referenciação aqui ao juspositivismo, né? Que são leis criadas pelos homens e não provindas do naturalismo ou do jusnaturalismo. Da seção 4. Se existir o princípio da justiça ou do direito natural, ele é o princípio ou lei que nos diz quais direitos foram dados a todo ser humano na Terra em seu nascimento, quais direitos são, portanto, inerentes a ele como ser humano e necessariamente mantidos com ele durante sua vida, e, embora possam ser desrespeitados, não podem desaparecer, ser extintos, aniquilados, separados ou eliminados de sua natureza como ser humano, ou destituído de suas autoridades ou obrigatoriedades inerentes. Por outro lado, se não existir um princípio como o da justiça ou do direito natural, então todo ser humano veio à Terra totalmente destituído de direito, e, vindo ao mundo destituído de direito, ele deve para sempre permanecer dessa forma, pois, se ninguém traz nenhum direito consigo ao mundo, claramente ninguém pode ter nenhum direito, ou dar qualquer direito para os outros. E a consequência seria que a humanidade nunca teria quaisquer direitos, e falar de coisas como seus direitos seria falar de coisas que nunca existiram e nem jamais terão qualquer existência. Seção 5. Se existir esse princípio da justiça, ele é necessariamente a mais alta e, consequentemente, a única e universal lei para todas as questões às quais é naturalmente aplicável, e, consequentemente, toda a legislação humana é simplesmente e sempre uma presunção de autoridade e domínio, onde nenhum direito de autoridade ou domínio existe. É, portanto, sempre uma intrusão, uma absurdidade, uma usurpação e um crime. Por outro lado, se não existir esse princípio natural da justiça, não pode existir desonestidade, e nenhum possível ato de força ou fraude cometido por um homem contra a pessoa ou a propriedade de outro pode ser chamado de fato de injusto ou desonesto. Não se pode reclamar deles ou serem proibidos e punidos como tal. Em suma, se não houver esse princípio da justiça,
não pode haver atos como crimes, e todas as profissões de governos, assim chamados, de que existem, total ou parcialmente, para punir ou evitar crimes, são profissões de que eles existem para a punição ou prevenção daquilo que nunca existiu ou pode existir. Essas profissões são, assim, confissões e que, em relação aos crimes, os governos não podem existir, que não há nada para eles fazerem e que não há nada para que eles possam fazer. Elas são confissões de que os governos existem para a punição e prevenção de atos que são, por natureza, meras impossibilidades. A seção 6. Se existir na natureza o princípio da justiça, o princípio da honestidade, os princípios que nós descrevemos pelas palavras meu e seu, tais princípios como os dos direitos naturais, do homem, a pessoa e a propriedade, então nós temos uma lei imutável e universal, uma lei que nós podemos aprender como aprender qualquer outra ciência, uma lei que nos diz o que é justo e o que é injusto, o que é honesto e o que é desonesto, que coisas são minhas e que coisas são suas, quais são os meus direitos à pessoa e à propriedade e quais são seus direitos à pessoa e à propriedade, e onde está a fronteira entre os meus direitos à pessoa e à propriedade e os seus direitos à pessoa e à propriedade. E essa é a lei suprema, e é a mesma em todo o mundo, em todos os tempos, para todas as pessoas, e será a mesma lei suprema e única em todos os tempos, para todas as pessoas, enquanto o homem viver sob a terra. Só um minutinho que eu vou tomar um cafezinho. Mas se, por outro lado, não existir na natureza o princípio da justiça, o princípio da honestidade, os princípios dos direitos naturais do homem, a pessoa e a propriedade, então as palavras justiça e injustiça, honestidade e desonestidade, palavras como meu e seu, palavras que significam que uma coisa é a propriedade de um homem e que outra coisa é a propriedade de outro homem, as palavras que são usadas para descrever os direitos naturais, a pessoa e a propriedade, as palavras que são usadas para descrever prejuízos e crimes deveriam ser abolidas dos idiomas humanos como não tendo significado, e deveria ser declarado que, de uma vez por todas, a maior força e a maior fraude por hora são as únicas e supremas leis que governam as relações dos homens uns com os outros, e que, doravante, todas as pessoas e combinações de pessoas, tanto aquelas que se chamam de governos como todas as outras, devem ser deixadas livres para exercer em relação aos outros toda a força e toda a fraude que são capazes. Seção 7. Se não existir o princípio da justiça, não pode haver ciência do governo, e toda a rapacidade e a violência das quais, em todas as eras e nações, uns poucos vilões confederados obtiveram o domínio sobre o resto da humanidade, reduziram-no à pobreza e à escravidão e estabeleceram o que eles chamaram de governos para mantê-lo em sujeição, foram exemplos tão legítimos de governo quanto qualquer outro que o mundo jamais verá. Seção 8. Se existir esse princípio da justiça, ele é necessariamente o único princípio político que já existiu e que existirá. Todos os outros chamados princípios políticos, os quais o homem tem o hábito de inventar, não são princípios de forma alguma. São apenas vaidades de tolos que imaginaram que descobriram algo melhor do que a verdade, a justiça e a lei universal, ou são apenas instrumentos e pretensões aos quais homens egoístas e desonestos recorrem para conseguir fama, poder e dinheiro. Cereja do bolo essa última parte, hein? Nossa. Capítulo 3. O direito natural contrastado com a legislação. Seção 1. O direito natural, a justiça natural, sendo um princípio que é naturalmente aplicável e adequado à resolução legítima de toda possível controvérsia que possa surgir entre os homens, sendo também o único padrão pelo qual qualquer controvérsia entre os homens pode ser legitimamente resolvida, sendo um princípio cuja proteção de todo homem exige para si mesmo, estando disposto ou não a acordá-lo com os outros, sendo também um princípio imutável
um que é sempre e em todo lugar ao mesmo tempo, em todas as eras e nações, sendo auto-evidentemente necessário em todas as eras e lugares, sendo tão inteiramente imparcial e equitativo em relação a todos, tão indispensável à paz da humanidade em todo lugar, tão vital à segurança e ao bem-estar de todo ser humano, sendo também tão facilmente aprendido, tão geralmente conhecido e tão facilmente mantido por associações voluntárias que todos os homens podem pronta e legitimamente formar para esse propósito, sendo um princípio como esse, essas questões surgem a saber: por que é que ele não prevalece universalmente ou quase universalmente? Por que, porque ele não foi, eras atrás, estabelecido ao redor do mundo como uma única lei e qualquer homem ou que todos os homens poderiam ser legitimamente compelidos a obedecer? Por que é que algum ser humano concebeu que algo tão auto-evidente, supérfluo, falso, absurdo e atroz como toda a legislação deve ser necessariamente ser pudesse ter alguma utilidade à humanidade ou ter qualquer lugar nas relações humanas? Seção 2. A resposta é que, através de todas eras históricas onde quer que quaisquer pessoas tenham avançado além do estágio selvagem e aprendido a aumentar seus meios de subsistência pela cultivação do solo, um número maior ou menor delas se associou e se organizou como saqueadores, para roubar e escravizar todas as outras que haviam acumulado alguma propriedade que pudesse ser tomada ou que tivessem mostrado através do trabalho que eles poderiam contribuir para o suporte ou prazer daqueles que o escravizavam. Esses bandos de saqueadores, em baixo número no começo, aumentaram seu poder unindo-se uns com os outros, inventando armas de guerras, disciplinando-se, aperfeiçoando suas organizações como forças militares e dividindo seus saques, incluindo seus cativos, entre si mesmos, em proporção anteriormente acordada ou como seus líderes, sempre desejosos de aumentar seus seguidores, ordenassem. O sucesso desses bandos de saqueadores foi fácil, pelo fato de que aqueles que eram saqueados e escravizados não tinham proteção, estavam fragmentados sobre a terra, empenhados totalmente por implementos rudes e trabalho pesado em retirar do solo seus sustentos. Não tinham armas de guerra além de paus e pedras, não tinham disciplina militar ou organização e nenhum meio de concentrar suas forças ou agir em concerto quando atacados de repente. Sob essas circunstâncias, a única alternativa que restava a eles era salvar suas vidas ou as vidas de suas famílias. Não era somente entregar suas colheitas e as terras que haviam cultivado, mas entregarem a si mesmos e suas famílias como escravos. Daí em diante, seus destinos foram, como escravos, cultivar para os outros as terras que haviam anteriormente cultivado para si mesmos. Levados constantemente ao trabalho, a riqueza lentamente cresceu, mas toda ela foi para as mãos dos tiranos. Esses tiranos, vivendo somente pelo saque e pelo trabalho de seus escravos e aplicando todas as suas energias na obtenção de ainda mais saque na escravização de outras pessoas indefesas, aumentando também em quantidade, aperfeiçoando suas organizações e multiplicando suas armas de guerra, eles estenderam suas conquistas até quando, para manter o que eles já haviam conquistado, se tornou necessário para eles agir sistematicamente e cooperar uns com os outros para manter seus escravos em sujeição. Porém, tudo isso eles poderiam apenas fazer estabelecendo o que chamaram de governo e fazendo o que eles chamaram de leis. Todos os grandes governos do mundo, tanto aqueles que ora existem quanto os que desapareceram, tiveram essa característica. Eles foram meros bandos de saqueadores que se associaram com o propósito de saquear, conquistar e escravizar os outros homens. E suas leis, como eles as chamaram, foram apenas acordos em que eles consideraram conveniente entrar para manter as suas organizações e agir juntos no saque e na escravização de outros, e para assegurar a cada um sua parte acordada dos espólios.
Todas essas leis não tinham mais obrigatoriedade do que têm os acordos nos quais os salteadores, bandidos e piratas consideram necessário entrar com os outros para serem melhor sucedidos em seus crimes e dividirem mais pacificamente seus espólios. Assim, substancialmente, toda a legislação do mundo deve sua origem aos desejos de uma classe, a das pessoas que saquearam e escravizavam as outras e as mantinham como propriedade. Seção 3. No curso do tempo, a classe saqueadora ou detentora de escravos, que roubou todas as terras e controlava todos os meios de criar riqueza, começou a descobrir que o modo mais fácil de controlar seus escravos e os tornar lucrativos não era cada um dos donos dos escravos mantendo seu número especificado de escravos, como eles haviam feito até então e como eles manteriam tantos rebanhos, mas dá-los tanta liberdade quanto fosse necessária para jogar sobre eles a responsabilidade por suas próprias subsistências e ainda compeli-los a vender seus trabalhos à classe detentora de terras, seus prévios donos, pelo que os últimos escolheram dar a eles. É claro, esses escravos liberados, como alguns erroneamente os chamam, não tendo terras ou outras propriedades e nenhum meio de obter uma subsistência independente, não tinham nenhuma alternativa para se salvarem da fome, além de vender seus trabalhos aos donos das terras em troca de apenas as mais rudes necessidades de vida, e nem sempre tanto quanto isso. Esses escravos liberados, como eram chamados, agora não eram menos escravos do que antes. Seus meios de subsistência eram talvez até mais precários do que quando cada um tinha o seu próprio dono, o qual tinha o interesse de preservar sua vida. Eles eram responsabilizados pelo capricho ou interesse dos donos de terra, por serem jogados fora de casa, do emprego e por serem privados da oportunidade de até mesmo ganhar a própria subsistência pelo trabalho. Eles eram, portanto, em grande número, levados a esmolar, roubar ou morrer de fome, e se tornaram, é claro, perigosos à propriedade e à tranquilidade dos novos mestres. A consequência foi que esses novos mestres acharam necessário, para suas próprias seguranças e para a proteção de suas propriedades, organizarem-se mais perfeitamente como um governo e assim fazer leis para manter essas pessoas perigosas em sujeição, isto é, leis fixando os preços pelo qual eles seriam compelidos a trabalhar e também prescrevendo temíveis punições, até mesmo a morte por roubos e invasões que eram levados a cometer, como únicos meios de salvarem-se da fome. Essas leis continuaram em vigor por centenas de anos e, em alguns países, por milhares de anos, e estão em vigor hoje em dia, em maior ou menor grau, em todos os países do mundo. O propósito e efeito dessas leis foi o de manter nas mãos da classe saqueadora, ou da dona de escravos, um monopólio de todas as terras e, tanto quanto possível, todos os outros meios de criar riqueza, e assim manter a grande massa de trabalhadores em tal estado de pobreza e dependência que os compeliria a vender o trabalho deles para os tiranos pelos preços mais baixos com os quais a vida podia se sustentar. O resultado de tudo isso é que a pouca riqueza que há no mundo está nas mãos de uns poucos, isto é, nas mãos da classe legisladora, dona de escravos, eles que são agora tão donos de escravos em espírito quanto sempre foram, mas que alcançaram seus propósitos por meio das leis, que fazem para manter os trabalhadores em sujeição e dependência, em vez de cada um manter seus escravos individuais, como tantas propriedades. Assim, o negócio da legislação, que agora tem gigantes proporções, teve sua origem nas conspirações, as quais sempre existiram entre os poucos, para o propósito de manter os muitos em sujeição para extorquir deles seus trabalhos e todos os lucros deles. Os motivos reais e o espírito que estão na base de toda a legislação, apesar de todas as pretensões e disfarces pelos quais elas tentam se esconder, são os mesmos hoje como foram sempre. O maior propósito dessa legislação é simplesmente manter uma classe de homens em subordinação e servidão à outra.
Seção, seção 4. O que então é a legislação? É a presunção de um homem ou grupo de homens de domínio absoluto e irresponsável sobre todos os outros homens que eles dizem estar sujeitos a seus poderes. É a presunção de um homem ou grupo de homens do direito de sujeitar todos os homens às suas vontades e aos seus serviços. É a presunção de um homem ou grupo de homens de um direito de abolir totalmente todos os direitos naturais, toda a liberdade natural dos outros homens, de fazer todos os homens seus escravos, de ditar arbitrariamente a todos os outros homens o que eles podem ou não fazer, o que eles podem ou não ter, o que eles podem e não podem ter. É, em suma, a presunção de um direito de banir o princípio dos direitos humanos, o princípio da própria justiça, da face da terra e estabelecer suas vontades, prazeres e interesses pessoais em seu lugar. Tudo isso, e nada menos, está envolvido na própria ideia de que pode existir algo como uma legislação humana e de que ela é obrigatória para todos sobre as quais ela é imposta. Finito, pessoal. Terminou por aqui. Mais um exemplo do Estado causando um problema e depois provendo uma solução que só causa mais problemas. Sim, eu peço pro pessoal não sair, porque às vezes vai ter uma discussão agora, né, sobre o livro, porque o pessoal às vezes tem comentários ou dúvidas para fazer, tá bom? Deixa eu só ver o meu privado aqui, porque alguém me mandou mensagem perguntando. Ô João Soares, pode fazer o seu ponto, o seu comentário, a sua dúvida? É o seguinte, eu sou justnaturalista, então, porque fica bem claro que a própria lei positiva, além de trazer contradições, ela, acima de tudo, ela é injusta. E a minha dúvida é a seguinte, com relação, principalmente para o Aldrich, que fez a leitura, com relação à lei natural, como que seria feita a proporção da punição com alguém que infringe o direito à lei ou comete algum crime? O que vocês acham? Essa é a minha pergunta. Eu vou responder e às vezes outras pessoas podem pular na resposta também logo após o Socal ou o Gabi, por exemplo. O Sheffield também. Mas até hoje, o estudo que eu tive sobre o direito natural e eventualmente a ética libertária me faz chegar à conclusão de que quando uma ação antiética ela acontece e ela gera um dano em uma propriedade, né, existe ali uma situação criada e uma responsabilidade ética criada também com quem causou o dano, né? Então, em um primeiro passo, a restituição é apenas você retornar o valor, o preço, né, o dano causado a um estado antes daquela agressão ou do dano da propriedade causada, né, para a pessoa que foi lesada. E eventualmente, né, após essa restituição, ainda existe a pena que seria em termos de montante, digamos assim, de dinheiro, né, um montante igual ao da restituição para manter essa punição dentro de uma proporcionalidade. Para mim, essa resposta basta, mas pode responder aí quem entende. A proporcionalidade ela tem que acontecer, né? Porque quem explica bem isso, acho que quem fala mais no anime, o Hope nem chega a comentar muito sobre isso. Quem comenta, quem faz e aprofunda bem esse tópico é o discípulo dele, digamos assim, o Kinsella. Ele aplica uma regra do direito que chama Stoppel. Né? Qual que é o problema que ele descreve? Quando tu tenta restituir alguém, né, essas duas pessoas elas não chegam a um acordo quanto que houve de dano, né? Quando tu vai lá na minha casa e arromba a minha casa, ou sei lá, me causa algum dano qualquer, eu acho que eu fui lesado em tanto. Mas tu acha que tu lesou em tanto. E a gente não concorda nisso. Então, se eu te punir no tanto que eu acho que tu me causou dano, tu vai achar que agora tu tá sendo lesado. Né? Então, a proporcionalidade ela existe de maneira objetiva. A gente sabe que
a gente sabe que existe, que existe um dano causado e que a restituição deve ser exatamente aquela do dano causado. Mas qual foi esse dano causado é muito difícil de estabelecer. É impreciso, eu não sei quanto é esse dano. E cada pessoa que vai observar esse dano vai observar um valor diferente. Então, por causa dessa complicação da natureza humana, da imprecisão da natureza humana, a necessidade, o que se dá necessário é que haja um mediador, muitas vezes, para que o acordo seja feito, ou que as partes sejam lenientes, né, que elas aceitem, aceitem essa natureza e abram mão da restituição perfeita. Se ambas querem a restituição perfeita, então um terceiro, ou a aproximação dessa perfeição, um terceiro tem que participar nisso para servir como mediador, senão a restituição jamais vai se dar, porque nenhum dos dois lados vai se sentir satisfeito. Ah, entendi. Entendi, valeu. Para danos assim, para danos em situações criadas que são relativamente simples, você até mesmo consegue definir de uma maneira bastante objetiva o dano causado e aí o valor da restituição e da pena, né? Que, digamos assim, em uma situação onde uma porta apenas foi arrombada, né? Você pode muito bem pegar o valor de todo o custo que vai ser ali implementado para instalar uma nova porta e os materiais ali naquele sistema de preços do momento. Então essa seria uma maneira bastante objetiva para você conseguir resolver esse problema. Agora, a grande complicação é que, conforme as complexidades das situações vão acontecendo, essa determinação categórica de preço ou do valor a ser restituído e colocado na punição vai se complicando. E aí entra bastante o que o Soká falou. Tem um vídeo do Rafael. Tem um vídeo do Rafael que ele fala do sistema de justiça privado. E nisso ele cita, se não me engano, na Irlanda, onde durou, acho que se não me engano, por 200 anos na Irlanda, um sistema de justiça privada, ao qual tinha um mediador. Eles se chamavam Buckers, não lembro a pronúncia certa, mas no vídeo dele lá ele descreve isso. E algumas das complexidades. Se você procurar justiça privada, ideias radicais, o que você acha? É na Islândia, não é? Na Islândia? Acho que algum país Islândia medieval, eu acho. Islândia medieval. Um problema diga, Gato. Rapidinho, o mais legal sobre isso que o Aldrich estava falando, sobre ser categórico, é que a gente tem que tomar cuidado com a categorização da coisa para o preço de algo. Isso. Mas o valor de algo que é intrínseco é um juízo de valor, então você tem sempre o hipotético. Isso. Portanto, quando é defendido aquilo que o próprio Soka falou no começo, o João, acho que foi o João que perguntou, né? Isso. É necessário que você tenha uma maneira objetiva de poder fazer a punição. Porque a restituição, ela já é objetiva per se, porque ela se trata de um fato. Aquilo precisa ser restituído de fato. Mas a punição, o legal, a objetividade da punição fica na argumentação dela, né? Sim. Que é o seguinte, quando tu, por exemplo, rouba um elemento A de uma pessoa, tu tem que restituir o elemento A a essa pessoa, só que a sua punição é perder um elemento A para essa pessoa, porque o teu próprio ato já mostrou que tu não valoriza aquilo ali, porque se tu valorizasse, tu não teria tirado A dela, portanto, tu tem que dar o A para ela também agora e não pode reclamar, porque se tu reclamar, tu tá estopado. Estopado porque entendi. A sua ação está negando aquilo que tu fez anteriormente. Ou melhor, a sua justificação tende a negar a sua ação anterior, a sua ação prévia. Isso é a ideia do estopo. E isso dá a objetividade necessária. Mas essa objetividade, ela precisa ser por um preço, por um custo, e não por um valor. Isso. Porque, por exemplo, alguém pode roubar uma correntinha sua e que essa correntinha valha, não sei, R$500. Entretanto, essa correntinha foi te dada por a sua avó, que morreu recentemente, e o valor sentimental é muito maior. A pessoa, ela consegue justificar que ela não saberia desse valor que você tem para a correntinha. Então, ela consegue ainda justificar que, olha, mas eu não sabia que a correntinha era isso. Eu só sabia que ela era de valor, mas valor de acordo com a minha concepção, mas não com a sua. E isso é a objetividade, a parcela argumentativa daquilo que o Sócrates falou. Sobre a punição ser basicamente o máximo seria de 2 vezes o dano causado. Isso. A punição máxima para a coisa. Entendi. Mais uma vez a punição em cima daquilo que ele não consegue justificar ao contrário, já que ele, por exemplo, imagina que eu dei um soco na sua cara, daí eu te dei uma restrição e ainda você vai me dar outro soco na cara. Eu não posso
justificar dizendo o seguinte, não, mas você não pode dar um soco na minha cara, porque eu tenho autopropriedade. Só que eu não consigo justificar isso porque a minha ação prévia já mostrou que eu não ligo pra isso, visto que eu dei um soco na sua cara. Eu ia adicionar a isso também a observação que todas as observações que a gente fez agora, elas são única e exclusivamente com base material. Sim. Isso. Nada Sim. daqui leva em consideração, nada dessas observações leva em consideração que o mundo não é somente material. A questão é, Claro. deveríamos levar em consideração que o mundo é não somente material? Na minha opinião, obviamente. Obviamente, o mundo não é só material. Não tem como tu fazer essa afirmação, até porque a ética não é material. Se a própria ética não é material, o mundo não pode ser puramente e exclusivamente material. Então, tem que se tomar cuidado ao se falar sobre isso, porque isso é um sistema. Tá? Sistemas, eles podem sim descrever a realidade, mas eles nunca vão compreender toda a realidade. Sim, eles nunca vão ser perfeitos, porque eles não compreendem a natureza do ser humano, que é aquilo que o Gabi falou. O valor não tá tencluído. A minha percepção do que é valor nisso não está incluído. Mas é óbvio que valor existe. A gente percebe valor diferente. A própria teoria marginal considera isso, considera a percepção de valor e não o preço. Né? Então tu vê que sempre vai ter um deslocamento nesse aspecto. E para cobrir esse deslocamento, a lei não tem o que fazer a não ser conciliação. Não há o que se fazer a não ser trabalhar isso nesse escopo, né? Que é tentar ajustar, tentar trabalhar tentar ser um bom ser humano, tentar compreender que a realidade é complicada, tentar adaptar para aquilo que é possível. Realmente trabalhando no escopo da moral daí. O valor seria subjetivo, mas a existência dele seria objetiva, né? Sim, exato. Isso, a existência seria o preço de fabricação, por exemplo. E o valor subjetivo custo. É aquilo que... Isso, é o que o Gabi chamou de custo. Exato. Um pequeno comentário, uma curiosidade que eu encontrei por trás das palavras de Gabi, não sei se vocês concordam, mas a explicação que Gabi deu ao estopel justifica a literalidade daquele famoso mantra de olho por olho e dente por dente. Sim. E a gente tem uma proximidade de aceitar essa posição, porque ela é uma posição natural da nossa cultura ocidental. Essa ideia já está impregnada na cultura ocidental e por isso ela nos parece tão correta. A gente nasce com ela já dentro da nossa cultura e é quase evidente que ela tem que continuar seguida. Né? Não só porque ela é verdadeira, mas tem esse outro aspecto também. E repente. Um comentário como correto, eu não teria que necessariamente encontrar como culturalmente aceito a pena de morte para gente que comete crime de assassinato? Sim. Mas aí tu tem um outro com a relação à cultura, tu tem um outro problema de novo com a moral judaico-cristã. Matar sempre errado. Mas no caso do cara comete um assassinato, qual que vocês acreditam que poderia ser a pena? Dentro da cultura judaico-cristã, ela vai te dizer o seguinte: matar é errado, independente do qual foi o crime que o cara cometeu. Mas isso no escopo moral. Mas o escopo de justiça, ainda assim, na judaico-cristã, ela vai reconhecer que matar pode ser certo, pode ser uma pena justa. Sim. A ética libertária, ela prescreve sim a pena de morte, ela como uma possibilidade nesses casos de crimes hediondos, né, como por exemplo o assassinato. E voltando um pouquinho sobre o que o Repente falou, bem rapidamente, o Repente, no começo da leitura comentada, acho que você não estava aqui, mas o próprio Alexander Spooner, ele coloca nas palavras dele uma coisa muito conhecida do direito romano, que é o honest vivere Nentem Ledere e o Sanquit Tribuere, do Ulpiano, que veio em consideração as doutrinas dessa ideia do ser humano, que foram muito bem canalizadas, por exemplo, na perspectiva ética aristotélica, e depois mais canalizada e mais divulgada ainda para o mundo a partir do cristianismo. A ideia de não fazer aos outros aquilo que tu não queria que fizesse com você, e ao mesmo tempo de amar os seus inimigos, deixa muito claro essa aparente contradição entre faça aos outros aquilo que você queria que fizesse por você
que lembra muito bem o imperativo categórico kantiano, que fala que é para você imaginar tornada universal a sua atitude naquele momento, para saber se aquilo é ético ou não. Mas ao mesmo tempo tem essa segunda parte que o Soka falou. Quando a primeira perspectiva que nós temos dentro do cristianismo, dessa ideia de punição, nos dá muita intenção de que está correta a ideia de você sair matando todo mundo que matou alguém. Mas depois o próprio cristianismo vem e diz o seguinte, mas oferece a outra face pro seu inimigo. Mas ama o teu próximo como a ti mesmo e também ama os teus inimigos. Né? Então isso cria em nós essa certa abertura, esse certo abismo, né? Essa certa crise que aparece entre aquilo que o dever ser a partir da perspectiva humana tenta compreender, e é daí onde nascem as várias positivações, mas daquilo que é a negação também, sabe? Porque a vida, por mais que ela tenha tido... A vida, ela tem um valor, entendeu? E tu não sabe justificar o valor da vida. Então, por mais que alguém tire a vida de outra pessoa, você tirar a vida dessa pessoa, tu não sabe se aquilo ali vai ter um valor que te faça ser agora... te faça cair sobre você uma extra punição. Como se tu te tornasse agora um novo agressor, entendeu? Até eticamente falando. Isso é muito complicado, cara. Entendi. Eu acho que a gente até tem uma inclinação natural, né, dar a possibilidade dessa pessoa restituir de outra forma que não restituir com a própria vida, né? Quando alguém comete assassinato, a não ser que tenha sido lá, sei lá, uma chacina que o cara tenha cometido, a tendência que nós temos é de olhar para essa situação, tipo, ele matou um pai de família. O que é melhor? É matar o cara que matou o pai de família? Ou restituir a família, ou dar um valor, mesmo que não seja suficiente, mas que ajude a família. Sim. A gente tem a tendência a pensar que o segundo é melhor. Parece que um menino chamado Vitor X aqui tá querendo fazer uma pergunta. Ele quer fazer uma pergunta também. Ô Vitor, pode perguntar. Oi pessoal, boa tarde. Tá dando pra me ouvir direitinho? Sim. Então, eu só queria fazer um comentário e pedir uma sugestão. É a primeira vez que eu faço uma leitura assim desse autor. E eu gostaria de pedir recomendações aí abertamente para qualquer um que quiser recomendar algum outro trabalho do mesmo autor que eu achei muito interessante a forma como ele descreve as coisas. O Gabi, que é o nosso garoto referências daqui. Acho que ninguém aqui leu mais coisa que ele. Cara, muita coisa do Lysander Spooner é boa. Mas aí, provavelmente tu sabe inglês, né? Porque são poucos livros dele que estão em português. Mas tem alguns livros de alguns estudantes dele. Tem um livro dele que se chama A New Banking System. É muito bom. Esse que nós lemos hoje é o chamado de o Nutrition. E tem um outro dele em português que fala alguma coisa sobre os vícios, cara. Onde ele vai mostrar que os vícios, eles não são criminosos. E aí, ele vai fazer aquela defesa à la Paulo Cogos. Inclusive, eu acho que o Paulo Cogos ele tem muita influência desse pensador nesse livro dos vícios, que ele vai tentar defender. Eu só não sei se tu vai concordar com todos os pontos. Acredito que o Soka, por exemplo, não concordaria com muitos dos pontos que aparece nesse livro, mas são os principais. O Nutrition, o outro dele que se chama A New Bank System, se eu não me engano. Tem um livro dele que é uma troca de cartas entre ele e um cara chamado Bayard. Eu acho que é Thompson Bayard, o nome do cara que troca cartas com ele, e que é muito bom e que ele vai apresentar essa ideia. E se você gostou, agora eu vou um pouquinho além do que você me perguntou, se você gostou bastante do Lysander Spooner, você tem o Lysander Spooner francês, que se chama Frédéric Bastiat, que é um bom pensador também. Apesar da França ser uma bosta, esse cara é a única coisa positiva da França. Não é o contrário? O Lysander Spooner não é um discípulo do próprio Frédéric Bastiat? Bom, pra falar a verdade, eu não sei, só que eu não conheço muito a biografia, mas eu sei que um é francês, um é americano e é como se fosse um... Não sei qual dos dois, eu só fiz uma analogia meio cagada aqui, mas o Bastiat também é muito bom.
Pelo que um dos dois é discípulo do outro, e eu acho que o Rothbard é que tomou o Lysander Spooner para criar, para se inspirar em muito para ética não, desculpa, para o PNA. Mas a origem mesmo, que eu saiba, é no Bastiat mesmo. Bom, muito bom. Então, tudo bem. Muito obrigado, galera. Principalmente ao Gabi. Fica à vontade, se você não agradece principalmente ao Aldrich, que está aí com certeza. organizando obrigado, e tornando tudo isso aí possível, cara. Nem lembrou de mim, cara. Implícito. Muito bom. Lembrando, pessoal, que o Aldrich, para quem não conhece, ele tem um canal no YouTube muito bom, chamado Categoricamente. Vão lá, que além dessa, a gente já fez uma outra leitura. Aldrich, qual foi a última leitura que a gente fez, cara? A última leitura foi o do Educação Livre e Obrigatória. Isso, cara, excelente, tá lá, completa. E dei uma passada lá. A Saori acabou de colocar aqui no chat, leitura. Essa leitura que a gente fez hoje também eu vou colocar lá, e para quem não acompanhou e quem quer mostrar para algum amigo esse tipo de coisa, vai estar lá também. Gabi. Pode falar, Lu. Gabi, bota o nome dos livros aí no chat. Fica mais fácil para ele procurar. Eu tenho uma pergunta sobre esse livro que a gente leu, ou talvez sobre o estilo de que o autor comenta, né, o naturalismo. Por várias vezes, enquanto eu estava estudando os assuntos assim, né, eu ouvia dizer sobre a falácia naturalista e que ela caía na guilhotina de Hume. Esse naturalismo que o Spooner explica nesse livro, ele cai não na cai, esse é o guilhotina? ontológico. Esse é um ontológico de pertencimento a uma ordem, e você não pode negar essa ordem porque tudo já está com a razão colocada nela. Toda ordem ela expressa uma razão, um logos, que vai te conectar de um ponto ao outro, e se você já percebe essa ordem, é porque tu faz parte dela. É impossível perceber uma ordem não fazendo parte dessa ordem percebida. Sim, porque no momento em que tu percebe, ela já está dentro de ti pela tua própria percepção. Tu já participa dela. Uhum. E ele usa isso aí. Ele até comenta, né, que o direito natural ele é uma condição inerente ao ser humano, né? Perfeito. Perfeito. Beleza. Aliás, para quem tá aqui no coisa, se vocês quiserem, tem um canal meu no YouTube, né? Não é tão bom quanto o do Aldrich, mas eu já gravei um vídeo falando sobre ordem. Bem legalzinho, dá para entender essa motivação de eu ter falado isso que eu falei agora. Esse canal aí, gente, é só pra quem tem mais de 180 de QI, tá? Ô, louco, cara. Deu ver a dublagem do Vegeta agora. Essa é boa, cara. E pessoal, o pessoal que não participa ainda do CL, não é membro daqui, por favor, cara, façam ali passem ali pelo canal de tags e tal, para vocês poderem participar, porque tem muito conteúdo que vocês não estão tendo acesso agora. Muita coisa boa aqui, cara. E que vale muito a pena. Ô, gente, então eu queria agradecer a todo mundo que compareceu, né? Quem teve paciência de escutar essa voz horrorosa aqui na cabeça de vocês por 1 hora inteira. Obrigado pelas perguntas, né? E se vocês quiserem, a gente pode mover ali para a sala do geral e continuar as discussões. Eu vou parar a gravação agora, viu? Muito obrigado para quem compareceu. Eu que agradeço, cara. E logo eu vou estar planejando outra leitura de outros livros. E se vocês tiverem livros que são mais ou menos na característica desse que a gente leu hoje, que são relativamente pequenos, mas que trazem assuntos bons e interessantes, ou com muito conteúdo, mandem para mim que eu vou adicionar na minha lista para eu fazer eventuais leituras comentadas, tá bom? Muito obrigado e